Gostaria, então, de apresentar a nossa convidada de hoje. Esse é o segundo evento que a gente, da comissão, que nós da Comissão de Psicologia Social tem construído, né? O primeiro se deu ano passado, a gente teve uma temática que girou em torno da questão do suicídio, e hoje a gente vem com essa temática da psicologia social e comunitária e os povos indígenas, né? Com a nossa convidada, Vanessa Terena. A Vanessa, ela é indígena, psicóloga, que atua em discussões sobre identidade indígena e racismo. Também é conselheira atual da gestão do CRP 14MS e coordenadora da Comissão de Direitos Humanos, também na atual gestão. Integra o ABIPSI, Articulação Brasileira de Indígenas Psicólogos. A nosso convite hoje para a Vanessa nos deixou muito contente dela ter aceitado, e hoje a nossa intenção é poder escutá-la e conversar um pouquinho com ela. Nós não temos muitos protocolos, né? A nossa atuação hoje aqui é justamente poder ouvi-la e construir esse aprendizado, construir esse saber hoje com a Vanessa, a partir das experiências que a Vanessa vai trazer para nós. Tá? Então, eu gostaria de convidar todos que depois da fala da Vanessa, que vai conversar um pouquinho com a gente, que nós pudéssemos abrir esse diálogo para poder trocar sobre essas experiências e sobre as nossas experiências sobre essa temática, tá bom? Vanessa, tu tem a palavra. Muito obrigada, me ouvem bem? Boa noite a todos, todas e todos. Primeiramente, muito obrigada, né, pelo convite. É muito importante para mim falar sobre isso, né? E infelizmente ainda não é tão debatido, né? Não é tão visualizado. Está aumentando, mas ainda precisamos de mais, né? Eu sou Vanessa Terena, indígena do território da aldeia Taunay-Peg, aqui em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Sou indígena em contexto urbano, moro em Campo Grande, nasci em Campo Grande e cresci tendo contato com a minha avó, né? A avó paterna, meu pai é indígena, minha mãe é não indígena. Então eu cresci tendo contato com os dois mundos, né? E isso foi muito lindo e muito assustador ao mesmo tempo, porque até os meus 30 anos, aproximadamente, eu me sentia não pertencendo a nenhum dos dois. Eu não era indígena, meu pai era índio, eu não. E eu não era branca, não era negra, não era japonesinha, asiática, boliviana, tantos outros apelidos, né? As pessoas colocam na gente. Então, esse sentimento de não pertencimento durou muito tempo, muito, né? 30 anos da minha vida. Eu me lembro que quando eu era criança e eu chegava das férias, né, na aldeia, eu era tipo um ponto turístico, né? Nossa, como que é lá? O que eles comem? Eles usam roupa? Tem casa? Dorme aonde? Eu ficava, gente, eu não quero, né, esse tipo de coisa para mim. Mas quando eu estava lá, também no meu território, eu também não me sentia pertencente a eles. Eu não era parecida com eles, eu não falava igual, não me vestia igual. Então eu vivi nesse limbo, né? Esse limbo que eu costumo dizer que a psicologia está começando a se incomodar e tem que pensar muito, né? Porque nós somos mais de 305 povos indígenas no Brasil, né? Com aproximadamente 1 milhão de pessoas indígenas que vivem, se não todas, uma grande parte, né? Quem está na cidade é como se fosse um passe de mágica. Você saiu do território, você deixa de ser indígena, mas você não é branco, você não é negro. O que a gente é, então, né? Mas, ao mesmo tempo, o nosso lugar é lá. A gente tem que estar ali dentro do cercadinho que o Estado nos dá e que a imaginação das pessoas também nos dá.
nos coloca, né? Nós vivemos um não pertencimento do tempo, porque as pessoas olham para a gente e esperam aquele mesmo índiozinho retratado nos livros da história, andando de canoa, abraçando uma onça, ou coisas do tipo. As pessoas olham, por exemplo, para nós, para mim, quantas pessoas, né, já chegaram em eventos e falam: nossa, você fala tão bem, você não parece índia. Você é tão bonita, você não parece índia. Você é tão inteligente, né? Nossa, mas não existe nada que ofenda tanto. Lógico, existe, né? Mas, assim, uma das coisas que ofendem tanto a sociedade é ver um indígena com um indígena DJ, um indígena com iPhone, um indígena com pós-doutorado. Como assim, né? Porque nós ainda na escola, ainda ensinamos para as crianças aquele modelo de indígena romântico, né? E quando a pessoa cresce, ela na escola ela não existe essa desconstrução. Na universidade, pelo menos no meu curso, eu passei os 5 anos questionando essa representatividade, né? Por não me ver dentro da psicologia, por não me ver dentro da universidade. Então, quando essa pessoa se forma, maravilha, se formou psicólogo, e agora? Quando você encontra um indígena dentro da clínica, quando você encontra um indígena, você vai trabalhar dentro de um território, quando você vai atender num posto de saúde de uma aldeia urbana, ou você vai fazer qualquer tipo de trabalho que você se depare com um indígena que não tem nada a ver com aquilo que você tem construído dentro né, da sua experiência até o momento. E aí? Eu comecei a pensar sobre isso quando eu me tornei conselheira, né? Porque eu comecei a ver que nós não somos preparados para isso. Nós não somos preparados para olhar para um indígena sem aqueles estereótipos todos. Por quê? Porque eles não são derrubados na universidade, né? Se eu, por exemplo, uma das realidades, né, o povo Guarani Kaiowá de Dourados, aonde eles não falam português, grande parte, né? Aonde já houveram casos de houver, houveram, perdão, mortes porque eles não conseguiam falar o que eles estavam sentindo, né? Dourados também, casos de psicólogos que fazem seus documentos dentro das penitenciárias. Nós temos aqui no Mato Grosso do Sul a maior massa carcerária indígena do Brasil, e aonde o profissional da psicologia coloca que o indivíduo não pode ser considerado indígena porque ele estava usando calça jeans e camiseta. Então, quando eu falo desse limbo, quando eu falo dessa romantização do índio, quando eu falo dessa estereotipação e eu volto tudo isso para a sociedade, para o comunitário, porque é um imaginário nacional, né? A psicologia não está fora disso. A psicologia não está isenta disso, ela não está imune a isso, né? Quando a gente fala sobre comunidade, quando a gente fala sobre grupos, quando a gente fala sobre tudo isso que a gente, né, a psicologia social e comunitária também compartilha, a gente fala muito dos povos originários, né? Por exemplo, eu aprendi muita coisa importante da minha vida sentada na beira da fogueira, 4 horas da manhã, ouvindo minha avó, enquanto tomava mate, contando as histórias da vida dela, da avó dela, da mãe dela. A oralidade. Eu descobri, enquanto eu me desenvolvia, que na aldeia, por exemplo, não existe uma criança. Ah, essa é filha de fulano. Não, ela é de todo mundo. Né? Eu lembro que eu ficava chocada, porque eu via meus primos tudo de 3, 4, 5, até 7 anos. Levantava, tomava café e saía. Ia para a roça, ia para o mato, aquele bolo de criança, que a gente chama de cocadinha na aldeia. E ia tomar banho no açude, não tinha medo, iam ensinando, aprendendo entre eles,
E, por exemplo, se estivessem passando perto da casa da minha avó, algumas ficavam ali para almoçar, outras iam para outro, isso não incomodava ninguém, porque era as crianças do território, era criança de todo mundo ajuda a cuidar, todo mundo ajuda a olhar, né? E o quanto isso é complicado, né, para os não indígenas. Como é complicado observar o desenvolvimento da criança indígena, por exemplo. Ela não está desenhada nessa linha sequencial que nós estudamos na faculdade, né? A criança ela tem uma autonomia, a criança ela tem um exemplo muito chocante também para mim na época foi que meu primo, sei lá, de 11, 12 anos, não queria mais estudar. E meus tios falaram, tudo bem, se você não quer, você para esse ano, você pensa o que você quer, e ano que vem você volta se você quiser. E eu nunca entendi o porquê, tanto dele não querer estudar, quanto dos meus tios aprovarem. Mas é muito simples, a educação indígena, ela não é pensada por indígenas e nem para indígenas, né? Por quê? Meu primo, ele não usava o que ele aprendia na escola para o trato da terra, para lidar com a comunidade, para compreender a própria cultura, né? Nas aldeias próximas do meu território, muitas ainda conservam o idioma, por exemplo, né? É muito normal as crianças aprenderem a falar no idioma terena e não no português. Na minha já tem uma dificuldade maior. Então, a aula do idioma terena para eles era uma vez por semana. Então, como que a gente pode dizer que é uma educação indígena? Né? Quando a gente fala sobre políticas públicas, quando a gente fala sobre educação indígena, saúde indígena, quem que pensa isso? Quem que pensa por que, que aquilo é bom para a comunidade? Por que, que aquele tipo de educação é própria para tal povo, para tal comunidade? Da onde tiram? A saúde indígena, por que, que ela é chamada de saúde indígena? Porque ela só atende indígenas ou porque ela une a ciência dos não indígenas com o conhecimento dos indígenas? Nós não temos uma representatividade, e eu sempre gosto de chamar a atenção dos nossos aliados, né? Que nós temos muitas pessoas que não são indígenas, mas que lutam pelas nossas causas da mesma forma, que nós precisamos de uma bancada indígena. A gente tem bancada da bala, bancada do boi, bancada da Bíblia. Em todas essas a gente apanha. Então, quando a gente for votar, Vanessa, psicologia não é política. Tudo é política. Tudo que envolve os povos indígenas é política. Né? Porque não existe nenhum movimento social que não corrobore, ou que não negue, ou que não dependa de alguma política. Somos seres políticos e a psicologia precisa entender que nós precisamos, sim, não tomar um partido político, uma posição partidária, mas que nós precisamos, sim, saber da política. Por exemplo, lá na Constituição de 1980, alguma coisa, disse que os territórios indígenas deveriam ser demarcados e revisados no máximo de 3 a 5 anos. Isso faz mais de 30 anos. Hoje eu não posso morar no meu território porque o meu território não comporta o meu corpo. Não tem espaço físico para mim. Quando meu pai nasceu, já era um território saturado. Quem conhece de plantio sabe que você ficar plantando sempre no mesmo lugar, a terra sofre. A terra não consegue produzir da mesma forma. Então, eu hoje, se eu decidisse vou morar no meu território, eu não conseguiria, porque não tem espaço. Então, aonde que está a política dentro da psicologia? Em todos os lugares, principalmente quando a gente fala de psicologia comunitária, psicologia social. Como que a gente vai olhar para uma sociedade, para um grupo que a gente está olhando aqui agora, sem entender as questões políticas que envolvem isso? Sem entender o porquê que os Guarani e Kaiowá vivem em constante guerra civil. Nossa, nós estamos uma prévia de uma guerra mundial. E a guerra que nós vivemos todo dia, onde só a gente morre? Como que a psicologia vai conseguir compreender um adolescente
dentro de uma reserva, aonde, sei lá, um lote 30 por 40, sei lá, em termos de medida, mas um lote normal, um terreno, é dividido para 3 famílias Guarani Kaiowá. Aonde, quando ele anda no centro da cidade de Dourados, ele é chamado de rasga-saco, cachorro que revira lixo. Aonde ele é criticado porque ele não trabalha, porque ele não quer estudar, mas quais são as garantias que essa pessoa tem? Quando um terena que anda na cidade de Aquidauana para vender os produtos que ele produz na aldeia, e ele sofre racismo, ele é acusado de que é ele que está distribuindo o Covid-19, que vem contaminar todo mundo, e coisas do tipo. Como que a psicologia social vai olhar para esse indivíduo e imaginar a questão da... compreender a questão da identidade, do pertencimento, da comunidade, do povo, da cultura? Tem uma palavra que eu tenho uma dificuldade enorme em ouvir, que é fulano é aculturado, né? Ou então ele já está civilizado. O que é civilização? Né? Civilização é explorar a natureza e a terra, porque a gente não tem um plano B. A gente não tem para onde ir. Acabou isso aqui, acabou. E um dos pensamentos que norteiam os povos indígenas é: essa terra não é nossa, a gente está cuidando para quem vem depois. Então, como que nós estamos cuidando? Né? Quando você fala assim, o indígena não quer saber de nada, vive de Bolsa Funai, é um encostado, é preguiçoso, e todos que estão aqui, eu tenho certeza que já ouviram isso alguma vez na vida. Quem que não gosta de trabalhar, não gosta de estudar, não quer saber de nada, vive tomando tereré, vive dormindo embaixo de pé de manga. Nós somos julgados pelo nosso modo de vida. Eu não preciso ter 2 carros. Eu não preciso trabalhar até adoecer e gastar o dinheiro que eu ganhei para tratar a minha doença. Eu posso trabalhar, ter o meu lazer, ter a minha convivência com a minha comunidade, com a minha família, e tá tudo certo. Né? Então, eu tenho uma liderança em Miranda, que eu sempre lembro dele quando eu faço essas falas, porque ele fala que todo mundo na cidade dele falava mal dele porque ele não se preocupava com o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Ele não queria saber disso. Ele queria saber do FIB, que é a felicidade interna bruta. Quando a gente fala que nós precisamos cada vez mais ter, né? Eu preciso desse celular porque ele é muito bom. Daí mês que vem lança outro. Não, eu preciso desse porque esse é melhor que o outro. Porque quando eu preciso trabalhar em 2 empregos para manter um estilo de vida que, na verdade, nem me faz feliz, nem é tudo isso, mas eu quero. Por quê? Porque eu quero. Então, e daí você vai falar, se a gente não entra nessa corrida pelo consumismo, nós não somos civilizados. Mas se a gente entra e tá tudo certo, tem indígenas que são influencers, tem indígenas que são DJs, trabalham com comunicação, tem indígenas em todos os lugares. Mas aí quando as pessoas veem, nossa, ele é aculturado, ele não está na cultura dele, como se a nossa cultura fosse morta desde a invasão. Invadiu, pronto, agora vocês são cria de português. Como se a minha cultura não se renovasse toda. E é impressionante isso. O japonês, ele vem para o Brasil, ele continua sendo japonês. O indígena, ele sai do território dele, ele automaticamente deixa de ser. Nós sofremos uma invisibilidade que é desumana. Né? Para vocês que moram aqui em Campo Grande, nós temos aqui em Campo Grande cerca de 16 mil indígenas. E tem profissionais que me perguntam se tem indígena aqui em Campo Grande, porque não veem, porque não olham, porque não enxergam a gente. Né? Falar assim, eu sou indígena, é colocar um alvo no peito. Então, tem muito parente que vem para cá e não se sente à vontade de falar, eu sou indígena. É mais fácil falar, não. Você é bugre, você
todas né, as nomenclaturas que o racismo, porque sim, nós indígenas sofremos racismo também, todas as nomenclaturas que o racismo nos dá, potira, indiazinha, nossa, você tem uma beleza exótica, japonesinha, boliviana, todos essas, esses adjetivos, eles são menos dolorosos do que todos os estereótipos que o índio carrega. Por isso que a palavra índio, ela é muito complicada, porque além de carregar todos esses estereótipos, ela é generalista, né? É como se a gente juntasse os 305 povos num indivíduo só. Então, por exemplo, eu sou terena, tem o Guarani Kaiowá, eu não sei se tem algum indígena presente, mas tem o Munduruku, tem, enfim, mais de 305, né? Quando a gente fala de todas essas questões, do que a gente está falando? Da identidade. Quem que é o povo brasileiro que a psicologia trabalha hoje? Quem que é? Para quem nós produzimos a ciência? Para quem a nossa profissão trabalha? Nós, Mato Grosso do Sul, segundo estado com maior número de indígenas do Brasil, somos uma categoria, em sua grande maioria, despreparada para trabalhar com indígenas. E se eu perguntar, não sabe quais as etnias que temos presentes no nosso estado. Então, assim, é chocante, mas o que me fortalece para continuar todas as vezes, e se alguém aqui já ouviu outra palestra minha, meio que percebe que eu sempre falo, né? A gente sempre parte do princípio, porque é da minha história, porque é da minha experiência. Eu não represento o povo terena, né? Eu represento a minha história. Então, quando eu compartilho com vocês, isso desdobra alguns pensamentos que eu julgo que a psicologia deve começar a se alinhar. E eu sempre gosto de ressaltar que não é fácil para nós indígenas e não é fácil para nós psicólogos. Por exemplo, nós temos os DISEIs, né, que atendem dentro dos territórios. É uma psicóloga para 11 aldeias, 14 aldeias. É um médico para 10 aldeias, 7.000 indígenas dentro da pandemia. Então, assim, que tipo de psicologia essa psicóloga consegue fazer? Isso também é política. Então, pensar sobre identidade, pensar sobre comunidade, pensar sobre o indivíduo em contexto com tudo isso, né? Porque não existe dentro de um contexto esperado como saudável um indígena solto. Ele sempre vai lembrar de onde ele veio, ele sempre vai carregar com ele a raiz, né? O Brasil é um território indígena. Hoje eu não moro no meu território, mas eu sou a extensão do meu território. Então, onde eu estiver, é o meu território. Mas, quando você fala com o indígena, ele sempre vai se levar para o coletivo. Nós somos seres coletivos. Nós somos até admirados por alguns, procurados por alguns, por essa coletividade que para a gente parece ser um pouco mais fluida, né? Em tempos onde nós estamos cada vez mais isolados. Você tem o mundo inteiro na mão estando sozinho. Então, as pessoas acabam procurando, admirando, querendo saber, querendo pertencer, querendo resgatar, porque existe esse coletivo, né? Mas daí eu vou lembrar de novo, como que existe esse coletivo quando nós somos expulsos do nosso território, quando nós somos caçados, né? Em muitos estados do Brasil, nós somos caçados, somos mortos por terra. Porque, assim, todos os nossos problemas começam e terminam nas questões de território. Como o indivíduo vai ter saúde se ele não tem um território? Como ele vai ter educação se ele não tem acesso ao território dele? Como ele vai ter identidade?
quando ele não tem mais o seu território, quando isso é negado. Para nós indígenas é negado até o direito de contar a nossa história. Porque se eu falar que o Brasil foi invadido, uma criança de 7 anos, 8 anos, ela ainda vai me corrigir e falar, não, filha, ele foi descoberto. Vieram homens maravilhosos, fortes, destemidos, e civilizaram tudo isso até hoje. Porque a história ainda é contada de forma errada. Então, a psicologia, ela está nesse movimento de começar a ouvir os povos indígenas, porque em todo o tempo que ela chegou no Brasil, ela impôs um conhecimento eurocêntrico, né, e branco, aonde nós não tivemos a chance de falar que nós temos uma psicologia, nós temos uma compreensão de mundo, nós temos uma compreensão de indivíduo, nós temos uma compreensão do que é esse indivíduo dentro do coletivo e do que é o coletivo dentro desse indivíduo. Ela só não tem esse nome, psicologia. Mas aí o que a gente tem que entender também? Que cada povo tem uma psicologia. Então, quando a gente fala de psicologia plural, é disso que a gente está falando. De que existem nações. Isso que eu estou falando só dos povos indígenas. Fora ribeirinhos, todos os povos da floresta, fora, sabe, realmente o Brasil ele é um país plural. E a psicologia acaba se limitando, dentro do meu ponto de vista, acaba se limitando ainda, né, por não reconhecer essa pluralidade que nós temos. Né? Então, eu acho que é isso no momento. Acho que a gente pode conversar mais, né? Não sei se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Certo, Vanessa, ótimas reflexões. Eu acho que a gente tem aí um debate para poder concluir, mas vou dar a palavra para o pessoal e depois a gente vai trocando nesse meio do caminho. Eduardo, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Eduardo, sou psicólogo aqui de Campo Grande. Eu estou fazendo mestrado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e a minha pesquisa é justamente com a população indígena da Marçal de Souza. E assim, anotei quase tudo que você falou, Vanessa, porque assim, é tudo aquilo que a gente precisa ouvir mesmo, né? Um psicólogo branco vai lá e vai fazer pesquisa, né? Então, assim, a gente precisa ouvir, precisa ter esse conhecimento. E é muito interessante quando você, é justamente essa última, toda a sua fala foi muito interessante. E já, assim, para mim, no meu caso, me ajudou muito já. Mas a sua última fala, assim, né? Nós temos a nossa psicologia, né? Nós temos um entendimento de mundo. Nas pesquisas que a gente tem feito, a gente acaba lendo alguma coisa referente ao entendimento de mundo. Claro que esse entendimento de mundo, quem escreveu foi um branco, né? Mas trabalhando ali, creio eu, né? Junto com os indígenas. Mas nós temos a nossa psicologia, é algo que eu vou precisar realmente também trabalhar lá com o pessoal da Marçal, porque eu não sei se você conhece o pessoal lá, né? O Josias, ele me pediu para fazer um grupo pós-Covid, né? Tanto referente à saúde mental. Mas eu não quero chegar lá e fazer um grupo pós-Covid de saúde mental com a psicologia clínica eurocentrista, como você disse, né? E que é fato. Então, primeiro, a gente vai ter que chegar lá, vai ser muito mais conversa mesmo, roda de conversa, e eu queria ver se você tem aí alguma dica para eu começar esse grupo terapêutico, digamos, que eu acho que vai ser mais terapêutico para mim mesmo. Mas parabéns, viu? Muito, muito bacana mesmo, e depois vamos trocar contato aí, pelo amor de Deus. Tá bom, pode deixar. Eu fiz o meu TCC lá na Marçal, né? Fiz na escola, com crianças indígenas que falavam indígena
falava o idioma terena, ainda tinham o contato com a aldeia, como eu, e que não se identificavam como indígena. Eu falava, desenha um índio para mim, desenha um indígena. Ele desenhava aquele bonequinho de tanguinha, com uma peninha na cabeça. Vocês conhecem indígena? Meu tio é índio, meu padrasto é índio. Você não é? Não, eu não, índio bebe muito, índio briga na rua. Então, assim, foi um trabalho muito legal, assim, para mim foi, porque assim, os meus dois grandes amores é a minha ciência, né, a psicologia, e a minha identidade indígena, só que elas não se conversam ainda, né, então essa é a minha luta que me move, que um dia eu possa ver muito mais outras terenas, outras Guarani Kaiowá, outras psicólogas, né, aqui para a gente poder conversar o que é a psicologia plural na prática e como que isso muda a vida dos parentes, né. Eu acho que para você começar é dar a voz para a gente quer falar, né? É valorizar os mais velhos, é ouvir as crianças, é colocar um horário e falar, então, vamos conversar. E dali já é o nosso próprio movimento, né? A oralidade, a nossa ancestralidade. Você vai sentir muito que, por exemplo, o povo terena, 80% dele é evangélico. Né? Então, você vai perceber muito o quanto isso impacta, né, na nossa cultura, na nossa vivência. Mas dali na Marçal eu consegui perceber que a religião ela não interfere tanto na questão da identidade. Eles conseguem equilibrar, né? O que em outros lugares não acontece, como acho que vocês viram aí circulando nas redes, um capitão indígena torturando uma anciã porque ela era chamada de bruxa, né, por ele, que era evangélico. Então, em muitos povos existe muita dificuldade, né, com a cultura, existe uma dicotomia, cultura indígena e religião não indígena. Então, pelo menos ali na Marçal, e o povo tereno é um povo muito político, né, ele consegue conviver nos dois mundos depois de uma identidade mais firmada, assim, com maior facilidade. Então é isso, é ouvir, é acolher, e se precisar de ajuda, pode chamar. Gostaria de falar mais alguma coisa, Eduardo? Não, realmente, ali o pessoal, a maioria, inclusive o cacique, né, o Josias, ele é evangélico mesmo, né, para nós também foi na hora que a gente chegou e falou, o pessoal é evangélico aqui, mas, e pode, né, a gente vai com essa, mas a gente percebe que ele está tentando fazer um resgate do orgulho, querendo, assim, de trazer isso para os mais novos, né, assim, então, tem esse movimento, tem percebido esse movimento. E referente à coletividade, é total, né? Assim, o senso de coletivo ali que a gente percebe da população terena é muito, muito, assim, maior do que o nosso. Nosso é totalmente individualista, né? A gente, como você falou, é admirável mesmo, né? A gente fica admirado dessa coletividade mesmo. Tu colocou uma questão aí que me chamou a atenção, assim, eu fiz algumas anotações também aqui, mas depois a gente chega nela para não perder esse teu gancho, né, nesse e pode, né, e aí me vem a questão, né, o que pode a psicologia junto aos povos indígenas, né, julgo dizer que é uma pergunta, é só uma pergunta, provavelmente não tem a resposta. Eu não sei se tu quer comentar alguma coisa, porque também me pegou isso, né, a Vanessa, que tu colocou, a minha identidade indígena não cola ainda com a minha ciência. E aí até fiquei intrigada se você se sentir confortável em dizer por que opção pela psicologia, né? O que fez ali dentro desse teu sentimento, né, de
pertencer e o não pertencer, né, a ambas as comunidades, não indígenas e indígenas, a opção pela psicologia, né, essa ciência tão abstrata, né? Primeiro, né, o que é psicologia? Nós temos casos de psicólogos que aplicam HTP nos indígenas, que levam divã para as aldeias, que aplicam testes que o indígena está externalizando, que ele não está entendendo o que o psicólogo está falando, e o teste é aplicado normalmente e incapacita totalmente o indígena, né? Nós sabemos qual é o peso da avaliação psicológica e o quanto isso pode destruir a vida de alguém. Eu acho que é mais fácil a gente começar pelo que a psicologia não pode fazer com os povos indígenas, né? Para depois a gente conseguir pensar o que ela pode fazer. Na verdade, o que ela pode fazer é o que ela já faz com todo mundo, né? Você falou sobre, né? E pode, Eduardo, e eu tenho percebido cada vez mais, e isso não é uma crítica a uma religião ou a outra, mas eu tenho percebido que nós ainda somos catequizados, tá? Todos os dias. Eu tenho a nítida sensação de que as pessoas olham para mim e ainda se questionam se eu tenho alma. Tá? Mesmo sendo psicóloga, não tendo traços tão, né? Não tendo a famosa cara de índia, 30 anos sabendo responder muito bem, eu ainda sinto que eu sou questionada disso, né? Além da própria questão de, você não tem cara de índia, você não é índia, você está na cidade, você não é índia. Então, vamos começar pelo que que a psicologia não pode fazer, né? Não pode promover racismo, não pode perpetuar estereótipos, não pode nos julgar, nos marcar. A gente já tem bastante gente que faz isso, né? Infelizmente. Falar o porquê a psicologia, né? Essa é uma outra questão também que é muito forte para mim, porque a psicologia, além de não falar de política, ela não fala de espiritualidade, né? O que é muito complicado você conversar com o indígena sem entender a espiritualidade dele. E quando eu falo de espiritualidade, eu não falo de religião. Muitas pessoas me perguntam, qual que é a tua religião? Qual que é a religião do índio? Nós nunca nos separamos do nosso sagrado. Então não tem por que religar. Nós nunca nos separamos. O nosso sagrado continua sendo a minha árvore que tem no meu quintal, a minha terra que eu todo dia me obrigo a andar descalço para me ligar, o passarinho que me lembra a minha avó, que é o encantado da minha avó, o rio, quando eu vou tomar um banho de rio, eu me abasteço dele espiritualmente. Essa é a nossa religião, é a nossa mãe, nossa Pachamama, cuidar dela e conviver com ela, né? Esse é o nosso sagrado. Então, eu fiz 1 ano de matemática. Eu amo matemática, não me julguem. Eu não era que eu não queria ser professora. Fui para gestão de recursos humanos, onde eu conheci recrutamento e seleção. Então, vim para psicologia pela POC. Mas aí eu fui me apaixonando, fui percebendo que a minha identidade indígena só construí nos 2 últimos anos da faculdade, porque me incomodava muito, no Mato Grosso do Sul, a gente não falar sobre isso, mesmo tentando negar, eu queria que alguém falasse, eu queria que alguém incomodasse, eu cobrava uma representatividade que hoje eu sou, eu tento ser essa representatividade que eu senti tanta falta, né? Então, se você não acredita em nada, eu construí a minha estrada, eu construí, né? Eu consegui chegar aqui porque foi uma construção. Se eu for te falar pelo lado da espiritualidade, eu sou o sonho dos meus ancestrais. A psicologia, ela... Nós temos... Vocês sabem os índices, né, de suicídio entre os indígenas, né? Infelizmente, o povo Guarani Kaiowá tem um índice muito alto.
no povo terena não era uma questão muito frequente, mas tem se tornado cada vez mais frequente. Então, imagina isso. Imagina daqui uns anos, com todas essas questões que estão acontecendo no nosso país. Imagina como será a saúde mental dos povos indígenas sem uma psicologia que esteja pronta para atendê-la. Já devia estar pronta faz hora, né? Mas vamos construir, vamos pensar. Então, a psicologia, ela não foi uma escolha minha. Eu fui escolhida para ela, né? E talvez seja por isso que ela e a minha identidade ainda tem essa dificuldade, né? Porque eu estou trabalhando para isso. Quando eu falo aqui com vocês, eu tenho certeza que um dia o Eduardo vai atender uma senhorinha ou vai atender uma criança lá e ele vai lembrar de qualquer coisa que fez sentido aqui para ele, que isso vai mudar a vida de um parente e que isso vai passar para outro parente, que a gente vai conseguir fazer alguma coisa. É para isso que eu tento, né? Incomodar vocês, né? Falar às vezes ao contrário do que vocês já sabem, do contrário do que vocês leram algum escritor não indígena que escreveu sobre a gente. Então, eu escolhi a psicologia, eu cheguei na psicologia porque a gente precisa pintar ela, né, como é o slogan da ABIP, a gente precisa pintar ela de urucum e genipapo. E tu fala de uma fala que incomoda, né, Vanessa? E isso tem que incomodar, né? É algo que precisa, e o incômodo, ele é no sentido ruim para que se torne, de fato, em algum momento bom, né? Porque a gente tem que se pensar como esses profissionais que não têm condições de atender determinada população, ou que está assim como o Eduardo traz, né, que está em condição de aprender a atender a partir de uma outra psicologia e está disposto a, né? Acho que só assim a gente, enquanto psicólogos, pode pensar em uma psicologia que seja adequada para atender o povo indígena, né? Acho que a gente precisa se colocar nesse espaço, né? Nesse espaço de escuta, que é o que tu fala, né? Aqui no teu lugar de fala, e a primeira mensagem que tu dá para ele, né? Escuta, que é o que a psicologia deveria fazer, que é o que a gente aprende que deve fazer. Contudo, quando a gente chega lá, a gente só quer fazer, a gente não quer escutar, a gente quer aplicar técnica, como se a técnica fosse levar, né, ao resultado esperado, né, como se essa de fato fosse a psicologia. E na verdade, não, né? Tu falou, já te dou a palavra, Eduardo, tu falou da questão da política, né, de como tudo é política, falar de povos indígenas é política, e eu fico pensando, por que não a gente também olhar para a psicologia e não pensar que a psicologia, sim, ela é política, né? Porque quando eu penso em política, eu penso em relação, eu penso em gestão, e a psicologia está nesse meio também, da forma como eu penso, né? Como eu vejo, é claro que existe uma distância, né, do papel para articulação, né? Mas se a gente pensasse, talvez, que dentro disso, né, da política, a gente tem aí a relação e a gente tem a gestão, dentro da gestão a gente vai gerir o quê? Pessoas também, né? Logo a gente tem subjetividades e subjetividades e não uma só. Então a gente tem, né, como tu trouxe aí, né, mais de 305 povos indígenas, né? E a psicologia vai trabalhar com relação, ou deveria, né, a todo momento, e também vai trabalhar sobre as subjetividades, né? E a gente precisa se propor a trabalhar com a subjetividade no sentido de poder se entregar, né, à aprendizagem daquela subjetividade, né? E eu acho que isso que tu fala, né, que é um longo caminho, realmente é um longo caminho para poder sair dessa psicologia eurocêntrica, né?
só para eu não perder, assim, que eu queria colocar, assim, a forma até bondosa que você coloca, né, desse modelo indígena romântico, né, que fazem, que na verdade é um modelo colonial, né, e isso tem que ser dito, né, e dito e assim, né, não tem nada de romântico nisso, muito pelo contrário, né, é horrível, e a gente precisa dizer essas palavras, reconhecer esses espaços, né, porque só assim talvez a gente nos perceba no momento em que a gente atua, né, o que é muito difícil para psicólogo não indígena, né, perceber aquilo que lhe foi ensinado e que a gente atua e quando a gente vai lá, se depara com povos indígenas, com população ribeirinha ou quilombola, a gente não enxerga o povo, a população, a gente só quer enxergar a nossa técnica, aquilo que a gente aprendeu. Né? E isso não vai levar a uma construção de uma outra psicologia. Claro. Eu particularmente não consigo separar a psicologia da política, né? A psicologia, para mim, é 100% política. Como o Vanessa falou, não o partidarismo, não a politicagem, mas ela é 100% política para mim, não tem como separar. E aí, quando a gente fala, né, o que a psicologia pode fazer pelos povos indígenas, né? A gente, a hora que fala isso, já começa a falar sobre a parte clínica da psicologia, né? Mas todas as outras frentes da psicologia aí, também, né, que nem a psicologia educacional, né, a Vanessa também comentou, a educação não é pensada por um indígena e para um indígena, né, a psicologia social também, né, então eu acho que o que a psicologia pode fazer é parar de tentar adaptar o indígena à cultura eurocêntrica e tentar perceber que existe uma outra cultura ali e trabalhar a partir dessa outra cultura, a partir dessa outra interpretação da realidade que os povos indígenas têm, que cada povo indígena tem a sua em particular, né, como a Vanessa falou. Então a gente precisa partir daí, né, partir dessa outra interpretação e não querer adaptar, querer colocar o comportamento que um indígena tem, ele vai ser cada vez mais adequado se for mais eurocêntrico, né? E isso de todas as psicologias, tanto educacional, a clínica, imagina a psicologia do trabalho, como é que lida com isso, né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente precisa a partir dessa aceitar que existe uma interpretação diferente da realidade. Só uma questão também, nisso que você falou, Eduardo, porque é engraçado, né? É uma piada de péssimo gosto. Mas olha, não só a psicologia, mas como os não indígenas em total, mas a psicologia está inclusa, tem que aceitar que o indígena não é esse ser eurocêntrico. Mas quando a gente não vive dentro do território, quando a gente está na universidade, quando a gente está na política, quando a gente está nos hospitais atendendo, quando a gente é um psicólogo, eles também não enxergam a gente. Você entende o limbo? Eu não faço parte, eu estou entre mundos. Porque eu não sou uma indígena de território, né, aldeada, mas eu sou uma indígena em contexto urbano. E eu não sou vista também, porque é como se existissem só os parentes que estão lá. Então, é uma invisibilidade que é muito complexa. E é para isso que a gente está aqui, né, para conversar. E aí, como que a gente faz? Porque a gente tem que compreender que eles têm o mundo dele, que eles têm a cultura dele, que eles têm a visão do mundo deles, tudo deles. Mas que eles também têm uma parte que estão aqui. Porque é muito trágico, né? Porque chegaram, roubaram nossos territórios, nos proibiram de falar nosso idioma. Daí quando eu hoje, não, eu falo para alguém que eu não falo terena, mas então você não é tão índio assim. Então, nos roubam e depois querem que a gente tenha. Na verdade, a ideia era a aniquilação, né, Vanessa? Pois é, né? Mas deu semente.
estamos aqui ainda, por muito tempo. E essa tua fala me faz pensar, assim, Vanessa, que a psicologia ela não pode fazer pelos povos indígenas, né? A psicologia pode fazer com os povos indígenas. Porque sem essa construção, né, considerando, né, o que de fato o povo indígena é, pela tua fala, né, diz respeito à coletividade. Se a psicologia não construir, né, com essa coletividade, a psicologia não vai construir nada. Né? E essa tua fala, né, aqui hoje, faz com que a gente perceba a necessidade de colocar esse tipo de fala em todos os espaços, porque os não indígenas não, às vezes não têm contato com essas falas, né, que tu traz, e não se pensam, não se pensam enquanto não indígenas, não se pensam enquanto psicólogos que não têm condições de atender povos indígenas de maneira ética, né, porque esse pouco que tu traz, né, do que a psicologia não pode, é uma questão de olhar para o outro, né? E mais uma vez, quando a gente toma em questão de até de falar de ética, a gente está falando de relação, de olhar para o outro, né? Então fica, né, uma fala que realmente tem que incomodar, no sentido de fazer com que movimente, nem que isso seja, né, a caráter ainda individual, né? Estamos aqui em 12 pessoas, né? 11, sem a Vanessa, não contando a Vanessa, né? Que é a palestrante de hoje. Então, se cada um aqui, né, se incomodar de fato e levar para os seus espaços, né, de discussão, de pensamento e proliferar, né, essa fala que a Vanessa está aqui hoje, a gente de alguma forma já está contribuindo minimamente para essa construção, né, essa construção coletiva do que a psicologia de fato não pode, pelo menos. Né? Que eu acho que tu bem trouxe que é um pontapé, né? Porque de fato isso acontece, e isso acontece de forma que violenta o direito, né, dos povos indígenas, né? E a psicologia precisa se pensar nesse espaço, né? De não ser ali uma agente também de violência, né? E como a gente faz isso se a gente não está disposto a debater sobre isso, né? Alguém mais, gente, gostaria de trazer alguma coisa? Nossa perspectiva de encontro é mais ou menos por aí mesmo, 1 hora e meia. Quem não quiser abrir o microfone, for tímido, nem a câmera, pode lançar ali no chat também, não tem problema. Esperar um pouquinho, às vezes tem alguém digitando, né? Eu acho que das minhas anotações aqui, outra coisa que também me chamou bastante a atenção, Vanessa, é quando tu traz a autonomia da criança, né, da criança indígena, né, que aos olhos dos não indígenas é outra infância, é outra realidade que não se cola, né, até no que se diz respeito à aprendizagem, no que se diz respeito à educação, em termos de ensino, né, há uma lógica que vem colada essa questão até neoliberal, né, de que eu tenho que estudar, porque eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso ser um profissional, ter um emprego, né, como só o profissional, né, tipo, fosse aquela pessoa que tivesse um ensino superior, né, de como isso aparece diferente para os povos indígenas e que a gente faz uma outra leitura, né,
por conta dessa cultura, né? Eu achei isso um ponto que tu traz também para a gente poder se pensar, porque cada vez mais os não brancos têm cobrado isso, né, das crianças não brancas, né, e de como isso vai se destoando e vai criando uma outra infância, né, enfim, era nisso mesmo, né, e uma estratégia de poder pensar de administração dessa infância, né, colada a uma infância de sucesso e tudo mais, né. É uma corrida. Tem gente que passa pela vida e nem vive, né? É uma corrida. Ela é criança, ela tem 3 anos, 4 anos, ela vai para o inglês, natação, judô, vai para a escola, tem que dormir tal horário. E daí se torna um adolescente, também não tem tempo, porque tem que fazer um pré-vestibular, porque ele tem que entrar na faculdade, daí ele está na faculdade, ele tem que fazer 1001 coisas, daí ele tem que fazer mestrado, daí depois tem que fazer doutorado, e para ser alguém na vida. Ele não caiu, ele não se machucou, ele não aprendeu o ciclo da vida numa planta, ele não, sei lá, tomou banho de sol até dormir, nunca teve uma insolação, nunca teve bicho de pé, nunca furou o pé no prego, nunca foi chutar bola e chutou o chão, não viveu, não se apaixonou, não chorou de amor, não olhou para o outro, não tomou café com a avó. E o que é sucesso? Porque sucesso para mim é isso, né? Sucesso para mim é eu poder viver tranquilamente, deitar na minha rede à tarde, no meio dos meus atendimentos, ouvir os pássaros. Lógico que eu quero ter as coisas, eu quero ter uma casa boa, eu quero viajar, e eu trabalho para isso, mas eu não sou escrava do meu trabalho para isso, né? Então, o sucesso, o que a gente cobra das nossas crianças? Qual a perfeição que a gente não tem, que a gente quer que elas tenham, né? As crianças indígenas, elas são assustadoras, viu? Porque é uma independência, é muito simples. Lógico, como toda criança, né? É um ser muito concreto, mas os indígenas que eu tive contato, assim, é muito... Os problemas são resolvidos muito fácil. Não, eu não quero, não, eu não vou. Elas vão para o chão, sabe? A mãe está ali, vai para o chão, vai experimentar, vai ver o que é, vai ver o que não é, vai aprender através da experiência. E o que a gente tem feito com as nossas crianças, né? A gente faz as experiências que a gente tem proporcionado para elas. O que eles vão lembrar, né, da gente quando a gente não estiver mais aqui? Porque às vezes você está trabalhando tanto que eles nem vão lembrar de você enquanto você está aqui. Então, o que é sucesso? Né? O que é ser um bom profissional? Hoje em dia, Vanessa, o pessoal não tem tempo nem de escutar um áudio no WhatsApp em velocidade normal. Tiveram que fazer uma velocidade duplificada para você poder escutar um áudio. Veja que mundo é esse, né? Você não pode parar nem para escutar um áudio. Isso quando o pai não manda um áudio para o filho na mesma casa, né? Liga, né? Vem aqui. Não, ninguém liga mais, na verdade, hoje é só no WhatsApp. Mas eu imagino assim que a psicologia positivista mesmo, assim, ela é bem difícil de poder trabalhar, né, sobre isso, né, enquanto ciência positivista, né, você vê o Vygotsky, né, para ele poder explicar um homem comunista, que é completamente diferente do capitalista, ele teve que buscar no marxismo a sua base epistemológica, né? Teve que voltar para a filosofia, teve que voltar para a metafísica, né? Coisas que a ciência positivista já anula, né? Então, eu acho que enquanto a ciência, a psicologia ainda estiver querendo seu status de ciência positivistas, né, a gente vai ter dificuldade em lidar com culturas diferentes. É que eu estou pensando aqui, né? Enquanto a psicologia continuar olhando as outras culturas como se ela fosse a detentora de todo o saber e a luz de Fosse toda a diferente, sabedoria né? sobre o ser humano, ela não vai ter muito, porque hoje a psicologia tem feito alguns movimentos que é o de escuta, né? E é muito
muito estranho a gente falar isso, porque o psicólogo faz o quê? Deveria fazer o quê? Escutar. Mas em algumas situações ele não consegue escutar, né? Então, assim, eu quero trabalhar com povos indígenas. Por onde eu começo? Ok, comece sabendo qual é o indígena que você vai atender. É o povo terena? O que o povo terena... Quais as características? O povo terena é o quê? Ele fala qual... O idioma dele é de qual tronco linguístico? O que é o índio no Brasil? Vai, pelo menos, entender, né? Para você começar a compreender uma poeirinha do que é o universo de um coletivo indígena, né? Depois você vai ter que escutar. Nenhuma técnica, nenhuma teoria vai se encaixar como uma receita de bolo dentro de nada, né? Nem de quem quem é não indígena, muito menos quem é um indígena. Você vai chegar dentro do território querendo analisar o comportamento, não tem sentido nenhum esse comportamento, né? Não vai. Então, assim, não é avaliação psicológica. Você vai avaliar baseado em quê? Que amostra que você tem? Baseada no quê? Você vai pegar uma HTP, você não sabe. Desenha uma árvore. Tá. A árvore, para mim, representa muita coisa a mais do que está naquele livrinho que você vai lá ver. Os galhos são frondosos. Os galhos. Então, assim, enquanto a psicologia estiver em pé, impondo algo sobre nós, nada vai mudar. Chegou o momento dela sentar e ouvir. Tem muito mais o que fazer. E recorrer também a materiais que de fato vão ajudar a pensar junto, que é o que tu fala, né? Vai ler sobre o que é um povo terena, vai ler sobre o que é uma filosofia, né? E aí eu não preciso voltar, né, em Marx, Foucault, Nietzsche, Heidegger, filosofias, né, eurocêntricas. Eu preciso voltar para uma filosofia que me ajude a entender essa população específica, né? E buscar isso, né? Acho que tu traz aqui para a gente algo bem concreto que mesmo as pessoas que não trabalham com povos indígenas podem fazer diariamente, inclusive com não indígenas também, né? Que muitas vezes as pessoas não fazem, né? Não é algo centrado, né? Somente aqui. Ali é o extremo, né? Para a população indígena é o extremo que acaba indo, né? Mas a gente precisa pulverizar essa tua fala, né? Para o psicólogo, de fato, né, saber e aprender a escutar aquilo que o outro está falando, né, principalmente os povos indígenas. Só assim a gente pode aprender, né, a construir, começar a construir uma identidade do que é a psicologia, porque o Eduardo até falou, né, psicologia positivista, né, a gente tem outras psicologias atuando aí, né, que vão atuar muito mais próximas, talvez, da população indígena, e que mesmo assim não dão conta, né, que são desconstruídas, que têm uma outra perspectiva, né, não tão dura quanto o positivismo, né, mas que mesmo assim ainda não dão conta de alcançar de fato o que a população indígena precisa, né, o que ela demanda, né, acho que é um trabalho que ainda, como tu disse, que vai longe, que tem que ser construído de forma coletiva, né. Certo, gente. Mais alguma questão? Alguém gostaria de trazer? Vanessa, você pode passar o seu telefone aí no chat ou algo assim? Enquanto a Vanessa passa, então, eu gostaria de agradecer os presentes, né, que se disponibilizaram a estar conosco aqui, né, nesse horário de quinta-feira, de noite, para a gente poder construir, né, esse aprendizado sobre a psicologia social comunitária e os povos indígenas, né, a partir dessa fala, experiência, né, que a Vanessa nos trouxe hoje, que faça com que a gente nos pense, nos repense, que a gente possa duplicar, né,
que a gente escutou aqui hoje, né? Não só o que foi falado, mas de fato o que a gente escutou aqui hoje. É isso que eu acho que vai fazer com que a gente possa construir de fato uma psicologia ética e política com a população indígena. Vanessa, deixo a palavra contigo, se você quiser falar mais alguma coisa. Ok. Gostaria de agradecer, né, mais uma vez pelo convite, pela atenção de vocês, que mesmo quietinhos ainda estão aí, né? Obrigada pelas considerações do Eduardo, Camila, as meninas do conselho também que estão aí trabalhando com a gente. A construção, ela é lenta, né? Ela é progressiva. Cada pessoa que eu conseguir fazer, incomodar e fazer pensar já é muita coisa que eu consigo fazer, né? Quando eu falo que a política ela tem que ser pensada pelos aliados também, quem que você vota, quem que você cobra, quem que você procura, tudo isso também tem que ser pensado para nós, né? Muito obrigada pela paciência de vocês, de estarem ouvindo. Qualquer dúvida pode procurar. Leiam escritores indígenas. Se querem saber da gente, pergunta pra gente. A gente está aqui, tem bastante de nós aí. E é isso. Muito obrigada e até uma próxima. Nós que agradecemos, Vanessa, a equipe do CRP que está sempre conosco, Crisley e Gabriela. Obrigada por essa noite de muito aprendizado. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Vanessa. Obrigada, tchau, tchau.